Vamos lá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa palestra. Hoje nós vamos receber o procurador do município do Rio de Janeiro, meu xará, Rafael Cascardo, procurador do município lotado na Puma, é mestre em Direito Público pela UERJ, em breve vai lançar um livro, né, dando spoiler, Deus quiser. se Deus quiser, até o ano que vem sai. E ele vai falar sobre um tema super relevante e atual, que é o tema relacionado ao paradigma democrático da liberdade de expressão, riscos e possibilidades. Tá? Rafael, queria agradecer a presença aqui no auditório para falar de um tema tão relevante. Não só você, mas todos do 8º concurso têm participado muito ativamente das palestras. Só tenho a agradecer a todos vocês. E é muito bom os residentes poderem contar com palestras de alto nível. Tenho certeza que a sua será também de alto nível. Então, boa apresentação. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer ao SES, na pessoa do Rafael, pela honra e oportunidade de estar falando aqui na casa. O Rafael, que já presidiu uma mesa em que eu tive a oportunidade de apresentar 4 anos atrás em um congresso do IDAERJ. Lembro de estar bastante nervoso e honrado pela oportunidade. E 4 anos se passaram e não mudou muita coisa. Mas espero estar à altura aqui da presença ilustre ao meu lado. Quero agradecer ao público, eu vejo aqui alguns colegas do concurso, alguns colegas antigos, vejo também residentes, alguns residentes da Puma aqui, que eu já avistei, que eu tenho contato no dia a dia. Então, vamos lá, gente. Antes de entrar no tema da palestra especificamente, eu queria explicar um pouquinho os motivos pelos quais eu escolhi esse tema da liberdade de expressão, que na verdade pode ser proposto de outra forma, né, de uma forma negativa. Por que não liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela está no dia a dia da nossa sociedade, tanto que é um direito fundamental, a garantia fundamental, que é mais estudada academicamente nos concursos. É uma das mais cobradas, as questões discursivas que vocês vão enfrentar, os que forem pleitear cargos públicos, vão ser, em direito constitucional, direitos fundamentais, sobretudo questões sobre liberdade de expressão. Agora melhorou. Porque os debates são muito ricos. A cada dia se renovam, o Supremo Tribunal Federal é instado a falar sobre diversas questões envolvendo liberdade de expressão. Então, academicamente, é um tema muito instigante. Além disso, profissionalmente, eu não sei qual é o interesse de vocês em termos de cargos públicos que querem prestar concurso, se querem defensoria, magistratura, Ministério Público. Todos eles têm bastante contato com a liberdade de expressão, principalmente no aspecto da interseção da liberdade de expressão com o direito penal. Geralmente, o direito penal ele pega muito essa parte dos crimes, que são crimes expressivos, né, injúria, difamação, calúnia, pega um pouco essa parte. Agora veio, agora foi. Pega um pouco essa parte, pega bastante essa parte de liberdade de expressão. Mas na advocacia pública também, sobretudo na área consultiva, em que o procurador do município, o procurador do estado, o advogado público em geral, deve auxiliar o gestor na elaboração e no design das políticas públicas, ele tem que se preocupar sempre, na hora de alertar a respeito dos riscos jurídicos envolvidos, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito de determinados temas. Vai fazer uma política pública de fomento, vai fazer uma regulação de um discurso, isso é algo que tem que estar sempre em mente. Aqui hoje, gente, isso é um outro disclaimer que eu vou fazer antes de entrar no tema da palestra. A gente não vai tratar de nenhum acórdão específico, nenhuma jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal, porque senão a gente ia levar horas aqui. Cada acórdão em controle concentrado do Supremo Tribunal Federal em matéria de liberdade de expressão tem no mínimo 300 páginas. E aqui não é exagero, você pega a ação direta de inconstitucionalidade que julgou o artigo 20 do Código Civil a respeito das biografias não autorizadas, pega a ADI das sátiras em período eleitoral, a DPF 130, que é uma DPF muito estudada também com outro objetivo, né,
no intuito do manejo da reclamação para fins de se valer o precedente do Supremo Tribunal Federal. Temos também a ADI da cota de tela, a ADI de financiamento de campanha, todos são votos muito extensos. E são votos extensos por uma razão de desenho deliberativo do Supremo Tribunal Federal. Vocês que estudaram o processo constitucional sabem que a Corte, por conta do televisionamento, por conta das deliberações seriatim, elas tendem a se estender nos votos dos ministros. Mas, no tocante à liberdade de expressão especificamente, ainda há uma peculiaridade que fomenta ainda mais esse caráter prolixo das decisões do Supremo em liberdade de expressão. Isso porque o Supremo buscou, com a sua jurisprudência, sobretudo a partir da década de 90 em diante, trazer um caráter mais democrático para a liberdade de expressão que não se via na ordem jurídica anterior. E, até hoje, ainda não se vê tão enraizado nos outros poderes e alguns órgãos do Poder Judiciário. Então, o Supremo, nesses acordos, o que se vê é muito mais uma legitimação social da liberdade de expressão como um direito que deve, sim, prevalecer prima facie diante de outras garantias, como direitos da personalidade, direito à honra, direito à imagem. E o Supremo buscou fazer isso por meio desses acordos bastante extensos para tentar fomentar uma cultura de anticensura e evitar as reminiscências autoritárias da ordem jurídica anterior. Agora, entrando mais propriamente no tema da palestra, feitas essas duas notas introdutórias, eu vou dividir o tema do paradigma democrático da liberdade de expressão em 3 tópicos específicos. Em primeiro lugar, a gente vai abordar os fundamentos normativos da liberdade de expressão. Em segundo lugar, nós vamos abordar a disputa conceitual do significado desses fundamentos. A gente vai ver que tem 2 doutrinas que se digladiam para ver qual seria o significado mais consentâneo com o ideal da liberdade de expressão. E, por fim, o que eu acho mais interessante aqui para vocês, que é tentar trazer um olhar interdisciplinar da liberdade de expressão com outros institutos, não do direito constitucional, mas do direito administrativo, como o fomento e a regulação, inclusive com vistas a suscitar alguns debates a respeito de questões que estão na ordem do dia. Começando a primeira parte dos fundamentos normativos, importa destacar aqui que, no direito constitucional brasileiro, a gente tem muita influência na compreensão, na absorção da liberdade de expressão do direito constitucional norte-americano. Isso se dá por diversas razões. Uma delas é pela maturidade, de fato, acadêmica e jurisprudencial que a liberdade de expressão alcançou naquele país. É, de fato, uma jurisprudência muito sofisticada, uma produção muito vasta. E também eu vejo, tanto por parte dos acadêmicos quanto por parte do Supremo Tribunal Federal, uma perspectiva estratégica, e aí, novamente, retomando aquele aspecto anticensura, aquela postura anticensura que o Supremo buscou adotar nos seus acordos de controle concentrado. O que a gente vê na academia e no Supremo é uma tentativa de importar essa ideia da Suprema Corte norte-americana, que é ainda mais libertária do que os julgados do Supremo em matéria de liberdade de expressão. E, claro, o terceiro motivo e o último motivo é porque, de fato, o prestígio simbólico da Suprema Corte norte-americana e do direito norte-americano, não só no Brasil, mas no mundo todo, não pode ser desconsiderado. E no direito constitucional norte-americano tem uma ideia que vocês vão ver presente em todos esses acordos do Supremo que eu mencionei, que é a liberdade de expressão com status de liberdade preferencial. Há uma doutrina nesse sentido que tem o mesmo nome, não muda nada para fins didáticos, é a doutrina das liberdades preferenciais. Aqui cabe a gente fazer um parêntese. Vocês sabem que a Constituição norte-americana, naquela classificação tipológica que a gente sempre faz no início de teoria da Constituição, ela é muito diferente da Constituição brasileira. É uma Constituição sintética, uma Constituição de 3 séculos atrás, é uma Constituição que não previa um rol, como prevê a nossa, de direitos fundamentais específicos. Eles são previstos nas emendas,
e, no caso, a liberdade de expressão está prevista na primeira emenda. Então, a gente tem que ver com algumas ressalvas essa importação dessa doutrina, mas fato é que ela é feita no direito constitucional brasileiro e no Supremo Tribunal Federal. Mas por que a gente tem que ver com algumas ressalvas? Em primeiro lugar, que escapa aqui os limites da exposição, eu fugiria bastante da parte dos fundamentos normativos, mas é que essa doutrina, se aplicada acriticamente, sem nenhuma explicação do porquê eu estou usando como critério decisório para declarar inconstitucional a vedação às sátiras políticas, a doutrina da liberdade preferencial. Bom, só falar isso, só suscitar a doutrina, primeiro, que geraria um ônus argumentativo maior. Nossa Constituição não é como uma Constituição norte-americana, que tem lá a primeira emenda e pode falar a primeira emenda traz a liberdade de expressão como a liberdade preferencial. De fato, há outras garantias que devem ser balanceadas, a quarta emenda, a 14ª emenda, ali, direito à privacidade, mas a nossa Constituição prevê ali diversas outras garantias no artigo 5º da Constituição, que todas são, de fato, pautadas no artigo 1º, inciso 3, da dignidade da pessoa humana, mas fato é que essa ponderação é muito mais complexa no direito brasileiro do que no direito norte-americano. E aí corre o risco, esse é o segundo risco, de ter um problema de inconsistência decisória, ou seja, as decisões do Supremo, elas se submetem a maior escrutínio da academia, o controle social, porque utilizou uma teoria de uma forma importada, de uma forma indevida, ou então até um uso meramente estilístico da teoria, sem se apurar melhor os fundamentos normativos da teoria das liberdades preferenciais. E quais são esses fundamentos normativos? Os fundamentos normativos da doutrina da liberdade preferencial, que dialoga bastante com o próprio fundamento normativo da liberdade de expressão, que é o objeto dessa primeira parte da exposição, os fundamentos são 3. O primeiro é a busca pela verdade, que foi tradicionalmente cunhada por John Stuart Mill, numa obra chamada Da Liberdade, que basicamente sustenta que a troca de ideias numa sociedade plural, ela tende a submeter a um controle de falibilidade as diferentes ideias expostas no seio social. Então, nessas sociedades, quanto maior for o fluxo de ideias, quanto maior for a possibilidade do indivíduo expor as suas visões, mais próxima a sociedade em conjunto estaria de atingir um conceito ontológico de verdade e dispensaria também ideias erradas, ideias discriminatórias. Esse é um primeiro fundamento pelo qual, a priori, deve-se prestigiar os discursos que são proferidos pelo indivíduo com tutela na liberdade de expressão. O segundo fundamento é o livre desenvolvimento da personalidade, que é muito ligado ao pessoal que estuda, e não só para concurso, mas academicamente também milita no direito constitucional, é muito ligado àquela ideia de dignidade humana como autonomia, que o professor Luiz Roberto Barroso expõe nas obras dele. O professor Daniel Sarmento também expõe essa visão da dignidade como autonomia. E o livre desenvolvimento da personalidade é isso. O ser humano, como animal social, ele precisa expressar suas ideias para desenvolver a sua individualidade. Tem estudos até de neurociência mais recentes que apontam que todo indivíduo que é alijado de um convívio social ou está em situações de isolamento ou está, inclusive, vivendo em sociedades mais autoritárias e que é proibida a manifestação das ideias, esse indivíduo ele tem um desenvolvimento emocional e mental comprometido, avariado. Então, há evidências empíricas de que a liberdade de expressão como um valor em si é relevante para o desenvolvimento da personalidade e da construção da individualidade do sujeito. Tem uma frase que eu gosto bastante do filósofo britânico chamado Carl Anthony Appiah, que ele usa uma metáfora quando vai discutir a autonomia do indivíduo no multiculturalismo, em sociedades que são marcadas pelo
por diversos outros grupos, sejam étnicos, de gênero, e que há essa convergência. Ele fala que, nesses casos, mesmo que haja uma certa convergência de identidades, compete ao indivíduo traçar o script da sua vida. Então, compete a ele, no caso, ser o narrador, ser o autor do seu destino, independente dessas questões de grupo. E é isso que a liberdade de expressão, na tutela do livre desenvolvimento da personalidade, busca sustentar. E, por fim, a liberdade de expressão também é sustentada com base na promoção do jogo democrático e das liberdades públicas, que também tem a ver com aquela ideia de liberdade de expressão na busca da verdade, porque você, quando visa o jogo democrático, você tenta buscar as ideias que são melhores para toda a sociedade. Então, seria uma aplicação dessa ideia da busca da verdade para o ramo político, para o ramo democrático. E também tem a ver com o livre desenvolvimento da personalidade, porque a autonomia ela pode ser tanto privada quanto autonomia pública. Então, a liberdade de expressão ela tutela também a autonomia pública. Mas tem um outro aspecto dessa promoção do jogo democrático, das liberdades públicas, que também é relevante, que a liberdade de expressão ela tutela também a crítica governamental, né, que, bem ou mal, é uma forma de accountability social. Quando a gente fala nisso, a gente logo pensa naquela visão distópica daqueles livros, 1984, do Big Brother, né, em que você, de fato, não podia expressar a sua opinião, contexto literário, mas, num passado mais recente, diversas sociedades viveram períodos ditatoriais em que se teve essa situação e poderia ter sido invocado esse fundamento normativo. Mas, mesmo aqui no Brasil, esse fundamento normativo, em um contexto mais tênue, pode ser invocado. No caso das sátiras políticas, isso foi, de fato, um parâmetro decisório do Supremo. Você poder, com base na liberdade artística, do artigo 5º, inciso 9, você poder criticar o governo no período eleitoral, está, sim, submetido ao regime das liberdades comunicativas, logo deve ser considerado uma liberdade preferencial pelo ordenamento jurídico. Esses são os três fundamentos: a busca pela verdade, o livre desenvolvimento da personalidade e a promoção do jogo democrático. Só que esses fundamentos são tão abstratos que, e aqui nós chegamos na segunda parte da exposição, eles são tão abstratos que há duas correntes a respeito da sua melhor compreensão. A primeira corrente é uma corrente libertária, que é a corrente que vigora nos Estados Unidos, na Suprema Corte norte-americana, que basicamente vê a liberdade de expressão e o mercado de ideias, vê a liberdade de expressão no contexto de livre mercado de ideias. Tal como o livre mercado da economia, eles aplicam isso para o ramo comunicativo. Então, sob essa premissa, o Estado não deveria intervir no ramo comunicativo, sob pena de gerar uma censura pública. E aí também há quem critique, que seria o argumento da pista escorregadia, de generar em eventual contexto autoritário e em ditaduras. Então, para essa corrente, essa visão libertária, a restrição à liberdade de expressão ela só se justificaria na medida em que atingir direitos de terceiro. É aquela velha máxima: você não pode atingir o cercadinho do outro quando você vai fazer o seu discurso. E também se coaduna com uma visão do mesmo autor lá que trouxe o fundamento da liberdade de expressão como busca da verdade, que é o John Stuart Mill, que traz o princípio do dano. O princípio do dano nada mais é do que essa máxima: a sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Mesmo assim, essa intervenção externa, por conta da ênfase da visão libertária na manifestação individual, essa intervenção externa ela é muito lateral, ela é uma ressalva que deve ser vista como exceção da exceção, é só quando de fato tiver algum perigo de cometimento de algum crime. A doutrina norte-americana chama isso da cláusula do perigo claro e iminente. Se você tiver com o risco do cometimento de um crime ali, aí sim
você pode restringir aquela manifestação. Do contrário, não. Manifestação racista, antissemita, pode. Jurisprudência norte-americana. Que não foi observada aqui no Brasil. A gente conhece o caso Elvanger, em que o caso paradigma de hate speech no direito brasileiro entendeu em sentido diferente e, a meu ver, corretamente. Mas, para fins didáticos, a gente pode colocar que a visão libertária vê a liberdade de expressão como um direito de abstenção estatal, uma liberdade negativa, não deixa de ser mesmo, surgiu assim, e ela foca, sobretudo, no emissor do discurso. Isso é importante para traçar uma distinção com relação à outra visão, que é a visão que dá nome a esse bate-papo, a essa palestra, que é a visão democrática da liberdade de expressão. A visão democrática da liberdade de expressão, ela não esquece do emissor da mensagem, não é como se tivesse um giro completo, uma mudança completa de paradigma. Mas ela agrega alguns elementos de preocupação com o destinatário da mensagem e com a própria salubridade da esfera pública, no qual esse fluxo de informação é perpetrado. Nessa corrente da visão democrática, a gente tem uma preocupação não só com a censura pública, mas também com a censura privada, já que no mercado comunicativo tem uma assimetria de poder inevitável, de acordo com essa corrente, que é a expressão da assimetria de poder já existente na sociedade como um todo. E aí, com base nisso, de que certos discursos já chegam, e aqui é uma metáfora de um professor também norte-americano, que fala que alguns discursos já chegam com um megafone no debate público, já chegam com uma certa musculatura, deveria haver uma maior intervenção estatal, e aí a liberdade de expressão numa vertente mais positiva, para tentar, desses discursos que são mais correntes na esfera pública, tentar reduzi-los ou tentar expor outros argumentos, outros pontos de vista, que dê voz àqueles que ordinariamente não possuem no debate público. E aqui tem dois conceitos que a visão democrática traz, que é importante que se trabalhe em dois níveis diferentes. O primeiro é o de pluralismo externo. O pluralismo externo, ele busca, sobretudo, trazer uma maior pluralidade, uma maior diversificação e diluição dos meios de comunicação, de modo que uma determinada pessoa, uma determinada empresa, não seja ao mesmo tempo, seria o pior cenário, mas não seja ao mesmo tempo proprietário, coproprietário de meios de radiodifusão, telecomunicação, mídia impressa, mídia virtual, enfim. Essa preocupação no pluralismo externo, porque se parte da premissa de que, se você tem diferentes players ali, como titulares de diferentes mecanismos comunicativos, as ideias que serão lá expressas também serão distintas. Então, isso atende o ideal democrático de pluralismo da liberdade de expressão. Mas há também uma outra preocupação, e aí é uma preocupação interna com um discurso que é promovido por determinado meio de comunicação. É meio assim, vamos supor, você tem um problema, você tem um meio de comunicação que é um cenário que é completamente oligopolizado. Isso não vai ser revertido tão cedo. Então, você tenta, nesse cenário oligopolizado, promover um pluralismo mínimo interno ali no que é dito naquele canal de rádio, canal de televisivo, naquela mídia impressa, naquela mídia digital. Esse pluralismo interno ele já foi feito no direito norte-americano, inclusive não foi feito judicialmente, foi uma agência reguladora que promoveu, a Comissão Federal de Comunicações. Ela fez uma doutrina chamada Doutrina da Equidade. Essa doutrina, que vigorou até a década de 90, ela propugnava exatamente que, na medida em que você expõe determinado tema, você tem que dar acesso às diversas opiniões e posições
a respeito daquele tema. Ou seja, você não pode só expor a sua visão, você tem que expor o contraponto também, o segundo, terceiro contraponto. Era isso que essa agência reguladora defendia. Bom, ambas as correntes têm fortes argumentos contrários uma à outra. A corrente libertária ela vai dizer que, na melhor das hipóteses, a ambição da corrente democrática ela está fadada ao fracasso, porque na melhor das intenções de promover um debate mais plural e democrático, o que ela vai fazer na verdade, restringir, tornar o debate público mais sensal, mais anódino, porque os meios de comunicação vão evitar entrar em temas polêmicos para não ter que expor uma visão que seja divergente da sua visão editorial. É o que vocês conhecem como, de certa forma, uma repercussão do efeito resfriador do discurso, o chilling effect, né, que qualquer questão de prova de segunda fase vocês têm que colocar direito constitucional. Essa é a melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, pode gerar uma intervenção tal do Estado nos meios comunicativos que o Estado se apropria dos meios de comunicação mesmo, e aí nós temos aquele cenário padrão, aquele tipo ideal de ditadura, né, que ninguém quer. Por outro lado, a corrente democrática ela vai criticar, como eu já disse, o livre mercado de ideias, vai dizer que isso não existe, que esse mercado reproduz as assimetrias da sociedade, e que promove de modo insuficiente, né, aqui no direito brasileiro a gente até pode trazer essa visão do princípio da proporcionalidade como proteção deficiente, uma das facetas, que ela promove de modo deficiente a liberdade de expressão de grupos que não têm voz, e isso não só afeta o livre desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, mas também dificulta a sua participação democrática, porque ele não se vê mais inserido naquele meio, então você esgarça também o tecido social. Então, a gente tem aqui um conflito de visões, ambas válidas, com fundamentos sólidos, e retomando um pouco o que eu falei no início, antes de apresentar o primeiro tópico, às vezes não fica tão claro nas decisões do Supremo qual corrente ele adotou. Por isso essa minha crítica, para fins de transparência decisória. Bom, trazido esse arcabouço teórico para vocês, eu vou instigar aqui algumas discussões contemporâneas, já chegando no final, na terceira parte da exposição, que podem ser usadas tanto para esses termos que a gente usou, essas visões, esses fundamentos normativos, podem ser usados para tratar em diferentes enfoques essas duas questões que eu vou trazer. Em primeiro lugar, a primeira discussão diz respeito aos meios de comunicação tradicional. Segundo, diz respeito às mídias sociais. Tentei trazer o contraponto do novo e do velho para vocês. Nos meios de comunicação de massa tradicional, a gente já tem diversos estudos que mostram, eu peguei aqui um dado, que 4 principais grupos de mídia concentram uma audiência nacional, pelo menos na mídia televisiva, que ainda é a mais assistida por todos os brasileiros, concentram um nível de audiência de 70% da TV aberta. Em outras palavras. E, além disso, esses 4 grupos também têm propriedade cruzada de radiodifusão, mídia impressa, mídia eletrônica e televisão. Com base no que a gente viu aqui, isso viola claramente o ideal democrático de pluralismo externo. Mas aí fica a vocês, eu não tenho resposta de qual seria o melhor remédio para essa questão. Mas eu trouxe aqui uma proposta em termos de pluralismo interno e talvez até um pouco de pluralismo externo que uma ferramenta do direito administrativo pode oferecer, pelo menos na perspectiva artística e cultural. Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da cota de tela, né, que aí é uma decisão que prestigiou as produções nacionais que geralmente não têm tanto espaço, mas
Isso depende também de qual produção, mas já é um critério de fomento cultural que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal e que traz um pluralismo. Ele busca diluir essa questão que eu trouxe da concentração dos meios de comunicação. Tem outros tipos de fomento também que são culturais e, inclusive, comunicativos, que são previstos em legislação. A legislação é um pouco esquecida, mas tem. Tem a lei das rádios comunitárias, que também é submetida a fomento, desde que obedecidos os requisitos lá previstos na lei, no decreto federal, que também confere voz a percepções de mundo que não costumam ter espaço na mídia hegemônica e no mercado de ideias. Na minha visão, eu acho que, e aqui o fomento eu falo não só a nível federal, mas a nível estadual e municipal, o próprio município tem diversos programas de fomento à cultura, o município do Rio, bem-sucedidos, o estado do Rio de Janeiro também. No nível federal a gente vê principalmente as estatais fazendo essa promoção, mas tem outras formas de fomento à cultura também. Mas adotando uma perspectiva a partir do status quo, de que o fomento é um dado, o fomento à cultura é um dado, não estou entrando aqui no mérito se seria mais desejável ou não um absenteísmo estatal nesse caso. Eu acredito que o que nós vimos antes dos propósitos da visão democrática da liberdade de expressão podem servir como um parâmetro de validade da implementação dessa política pública de fomento cultural. Ou então, que não de validade, que seja uma ingerência no mérito administrativo, pode servir de um guia de boas práticas, de um soft law administrativo para o gestor público adotar, algo que seja internalizado, mas não seja vinculante. E, por fim, o segundo tema que eu trouxe aqui a reflexão é a tormentosa questão das mídias sociais. Né? O professor Virgílio Afonso da Silva, da Faculdade de Direito da USP, ele fala que, para resolver esse primeiro problema que eu expus, da concentração dos meios de comunicação, seria falaciosa a ideia de que isso seria uma panaceia, de que as mídias sociais resolveriam esse problema por difundirem mais o acesso à informação. Em primeiro lugar, porque os algoritmos, a gente já sabe, os algoritmos que direcionam o nosso consumo das redes sociais, eles não têm como critério o pluralismo. Na verdade, eles retroalimentam os nossos hábitos, né? E aí a gente fica cada vez mais direcionado para o que a gente já está acostumado a consumir. É uma plataforma comercial e assim atua. Tem até um termo, né, que é o daily me, você fazer aquele perfil que é o seu perfil diário, seu feed diário, que vai expressar ali a sua bolha, a sua câmara de eco, e você não vai ter acesso a outras visões divergentes. Isso tem gerado diversos problemas na nossa sociedade. Em segundo lugar, esse próprio algoritmo, ele tende a se repetir, não só por conta de uma estratégia mercadológica, né, dos meios de comunicação, claro, uma mídia social vê as práticas comerciais da outra e imita. Mas, no caso das maiores mídias, elas, além de imitarem uma outra, elas são do mesmo grupo. Facebook, Instagram, WhatsApp, eu estou tirando aqui o Twitter, que de fato o Twitter está de fora, que também é um mecanismo muito usado. Mas é do mesmo dono, da mesma pessoa até, um acionista majoritário. Então tende a ter um alinhamento muito grande dos incentivos. Você sai de uma rede e vai para outra, você vai ver as mesmas coisas. E por fim, uma outra ressalva que o professor Virgílio traz é que o fluxo de informação, nesses casos, ele não é submetido a testes. Então, aquela questão da busca da verdade, que foi o primeiro fundamento normativo que eu trouxe para vocês, ela fica variada, porque você não tem, pelo menos não tinha até recentemente, um controle da veracidade das informações que circulam ali. Você tem, novamente, o exame dos hábitos dos indivíduos. E pegando aqui só essa última parte, porque de fato isso é um problema muito estrutural, né, principalmente essa questão
da concentração dos meios de comunicação nas mídias sociais, é um problema internacional, inclusive, mas pegando só a parte das fake news, que foram traduzidas pelo professor da UERJ, Binemboim, de uma forma muito boa, notícias fraudulentas, não notícias falsas, né, porque notícias fraudulentas você teria um certo dolo em produzir aquelas notícias, né, tem uma intenção ali. O que a gente pode fazer, né, contra as fake news? O que a gente tem visto nos últimos anos é uma autorregulação. Né? A gente tem agências de fact-checking que buscam trazer insumos para que nós tomemos uma decisão mais informada a respeito do que considerar verdadeiro ou não no debate público. Né? Mas e na hipótese dessas agências de fact-checking começarem a agir de modo auto-interessado? Qual seria a solução? Um pluralismo de agências de fact-checking? Seria mais adequado uma autorregulação regulada? Você ter um marco legal que oriente, que traga ali as diretrizes que essas agências de fact-checking devem seguir? Isso em si já não seria uma violação à liberdade de expressão, a depender da corrente que se adotar? E se houver também um diploma normativo, tentando trazer ali as políticas internas dessas redes sociais, isso também não já seria uma violação à liberdade de expressão? São reflexões que eu trago. E quem seria o órgão responsável pelo enforcement dessa lei? Qual seria o locus institucional mais adequado? Uma agência reguladora, como é nos Estados Unidos, ou um órgão ligado ao chefe do Poder Executivo, que tem legitimidade democrática, mas que se submete muito mais risco daquele medo, né, libertário mesmo, da ditadura, é um medo real. É o medo de você ter uma completa regulação dos meios de comunicação de uma forma negativa. Recentemente, na Alemanha, a gente teve em 2018 uma lei com um nome impronunciável, que eu vou chamar de lei do Facebook, como foi chamada no Brasil, que fez um design ali de autorregulação regulada, mas que está sendo bastante criticado por várias ONGs, Repórteres Sem Fronteiras, e inclusive por órgãos supranacionais. Por quê? Porque essa lei ela acabou gerando, e isso a gente só vai saber testando, né? Isso foi uma tentativa. Essa lei acabou gerando o efeito inverso, porque acabou gerando vários falsos positivos, supostas fake news. Os mecanismos de comunicação tenderam a sobrenotificar essas violações com medo da multa administrativa, que era pesada. Então, o cobertor é curto, né? Sempre tem que ter uma tentativa de modulação e não há uma resposta fácil aqui. Mas eu acho que, nesse caso, também, essa ideia dos fundamentos normativos da liberdade de expressão, das visões diferentes, pode oferecer instrumentos para a gente pensar uma saída dessas questões contemporâneas. E são ideias muito antigas, não são ideias novas, são ideias antigas que estão sendo aplicadas para contextos novos. Então, o marco teórico é sempre muito parecido, o que muda são os problemas concretos. Tem uma outra proposta para combater essa questão das fake news, que é uma perspectiva mais branda, no tocante à intervenção explícita nos meios de comunicação, que é o letramento para a mídia, que se chama de Media Literacy, que já é implementado em alguns currículos dos Estados Unidos e alguns países da União Europeia, e que busca exatamente trazer no indivíduo, né, no caso do indivíduo em formação, que ainda está em fase escolar, essa visão, esse discernimento a respeito das notícias falsas ou verdadeiras. Só que aí também a gente tem um problema, novamente, da censura reverberando aí. Em que medida o Estado não seria também autointeressado em promover uma educação em determinado sentido que prestigie determinadas notícias em detrimento de outras? Então, o problema da liberdade de expressão é um problema sério. Assim, a gente não tem uma resposta certa. Eu quis aqui me portar da forma mais imparcial possível na exposição dos problemas, mas eu acho que a gente não pode adotar nenhuma solução extrema, assim, nem o total absenteísmo estatal, nem uma intervenção ativista
muito grave no âmbito comunicativo. Nesse sentido, gente, eu vou encerrar aqui com uma frase de um professor que escreveu sobre esse tema da liberdade de expressão e sobre as diversas visões da liberdade de expressão, a libertária e a democrática, e ele conclui a obra dele no seguinte sentido. Ele fala: nós precisamos abraçar a verdade que é cheia de ironia e contradição, a de que o Estado pode ser tanto inimigo quanto amigo da liberdade de expressão, de que ele pode fazer coisas terríveis para minar a democracia, mas também coisas maravilhosas para promovê-las. Esta, eu temo, é a verdade complicada, muito mais complicada do que nos permitimos admitir por algum tempo, mas a qual, espero, não esteja além do nosso alcance. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Excelente palestra. Tema atualíssimo, né? Especialmente nesse período eleitoral. E a gente vai, na semana que vem, dar prosseguimento. Na semana que vem, a gente recebe mais um colega do 8º concurso, Thierry, né? E, em breve, já o curso que eu tenho falado sobre LGPD no setor público. Vai ser o nosso próximo curso extensivo, curso, digamos, regular, naquela linha dos cursos que já tivemos, de licitação, saneamento básico, tributação municipal, enfim, a gente vai para a LGPD na sequência, tá? Então, semana que vem, Thierry, colega do 8º concurso, vai falar aqui, palestra. Na sequência, a gente implementa o curso sobre LGPD. Muito obrigado.